Eu sou a pastora Thalita Meia e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 42. Nós vamos ler a palavra de Deus. Estamos em um treinamento avançado para líderes que são raízes. Líder raiz é aquele que o vento, heresia, tempestade não muda ele de lugar, porque não vai atingir a eles. Diga glória a Deus. Que eles estão em profundidade, intimidade com Deus. Eles não estão na superfície. Eles estão no profundo, são terra boa. Pessoas que geram filhos e filhas para Deus. Quantos líderes raiz nós temos aqui nessa manhã? Eita glória. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 42. O que diz a palavra de Deus? Vamos ler o versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, diga todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Diga glória a Deus. Diga: Espírito Santo, fale ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Como Jesus edificou a sua igreja. Jesus, ele estabeleceu um modelo que ele ensinou aos apóstolos, que ele confiou a liderança de início dessa igreja ao apóstolo Pedro, um homem que orava com ele muitas vezes, um homem que teve coragem de deixar os seus barcos, sua empresa, de sacrificar sua profissão para poder seguir Jesus, para ser um dos discípulos. Um homem que, dentre os 12 discípulos iniciais de Jesus, ele foi o único que quis andar sobre as águas como ele via Jesus andando. Então Pedro é um exemplo de líder raiz. Um homem que se deixou lapidar por Jesus. Deixou Jesus mudar as coisas de lugar na vida dele. Deixou Jesus mudar o nome dele de Simão para Pedro. Deixou Jesus mudar a profissão dele de pescador de peixe para pescador de homens. Diga glória a Deus. Ele permitiu ser treinado. Ele sentou aos pés de Jesus. Ele serviu Jesus. Ele levou Jesus até a sua casa. Ele abriu as portas da sua casa para o treinamento. E também a ele foi confiado a missão de liderar a igreja. A primeira vez que essa palavra igreja aparece na Bíblia, o criador desse nome, desse título, foi Jesus. E está em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Foi numa conversa com Pedro, com esse líder raiz, que Jesus declarou qual era o projeto de Deus aqui na terra, chamado igreja.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Naquele momento, Jesus já tinha se revelado aos discípulos que ele era o Cristo, porque o Espírito de Deus revelou isso ao coração de cada um deles. E o primeiro que recebeu a revelação foi Pedro. E nesse episódio que nós estamos lendo aqui de Mateus 16, foi quando ele recebeu essa revelação do Espírito Santo, que Jesus era o Cristo, que ele recebeu também uma nova identidade. Simão passou a ser Pedro. Simão, o significado do nome Simão, Simão significa aquele que ouve. E Jesus promove ele, dando um outro nome a ele, porque ele não era mais só aquele que ouve, ele era Pedro, Petras, alicerce. Agora ele era rocha. Assim como Jesus se identificou como a rocha, aonde uma casa forte deve ser construída, Pedro já estava se parecendo muito com Jesus. Pedro tinha falhas, como o líder raiz também vai ter. Nós vamos ter falhas, mas não podemos parar diante dessas falhas. Não podemos desistir do projeto igreja. Não podemos desistir da missão que ele nos confiou. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: Jesus lhe confiou uma missão. Nós temos aprendido aqui com essa missão. Essa missão não é cantar na igreja, não é varrer, não é carregar cadeira, não é você estar envolvido apenas em fazer coisas. Essa missão envolve pessoas que são mais importantes do que coisas, objetos. A nossa missão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor vai estar conosco todos os dias enquanto nós estivermos fazendo isso. Diga glória a Deus. Ele vai estar conosco, porque Ele prometeu isso. Então Pedro, ele recebeu essa nova identidade, ele recebeu uma missão de ser edificador da igreja, de ser um homem de oração. O que é oração? É ligar na terra para que seja ligada as coisas no céu. Diga glória a Deus. Deus entregou autoridade, chave para abrir portas e fechar portas na vida de Pedro e também na vida de todo líder raiz, aquele que se dispor. Porque o que é necessário para você ser um líder raiz é estar disponível, é você poder se entregar e dizer que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim, que se faça em mim não a minha vontade, mas a vontade dele, que me enviou, que me chamou, que me confiou uma missão. E essa missão, o nome dela é também igreja. Diga glória a Deus. Esse fruto dessa pregação, desse ide, ele tem que fazer parte da igreja, e não é qualquer igreja. Deus nos confiou esta igreja para nós edificarmos ela.
Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida de Seu Arco Verde. É para cá que você vai dizer para as pessoas que você pregou a elas, para elas, aonde é o lugar delas. Diga glória a Deus. Porque é essa igreja que está te ensinando, é essa igreja que foi nessa igreja que você tem crescido, você tem aprendido a palavra de Deus, você tem sido curado. Você tem sido abençoado, você está sendo protegido só pelo fato de você estar aqui dentro dessa igreja. Aqui é um lugar seguro, onde nós temos nos abrigado e criado os nossos filhos. Então, é justo que Deus venha te usar para edificar esta igreja que está fazendo parte da tua história, que está fazendo parte da tua vida. Eu sou grata à Igreja do Evangelho Quadrangular, porque foi essa igreja mãe que me gerou, que me acolheu, que me deu as primeiras oportunidades, onde Jesus tem me curado de tantas coisas, de outras coisas que ainda Ele ainda continua fazendo na minha vida. Então é justo que eu me envolva nessa missão, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra essa igreja que está sendo edificada nessa rocha que é Jesus, amém? E o que foi que Jesus ensinou aos discípulos, aos apóstolos? Nós acabamos de ler que não era para eles pararem diante das perseguições, das calúnias, daquilo que alguém venha dizer sobre nós. É motivo de alegria se passarmos por algum tipo de perseguição, porque grande será o nosso galardão no céu, porque antes de nós, os apóstolos e muitos irmãos foram perseguidos e deram as suas próprias vidas, alguns deles morreram por causa da causa, por causa dessa missão, por causa da obra. Então é justo que nós também venhamos a vencer aqui, fazer dessa obra, meu irmão, porque essa obra não vai parar, porque essa obra é o sonho de Deus. Diga glória a Deus. É o sonho de Deus. Aí os apóstolos começaram a passar perseguições, e muitos queriam que eles não falassem mais o nome de Jesus, mas eles não pararam. Eles saíam diante dessas perseguições muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, ele não ia só uma vez por semana, só no domingo, mas todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam, não paravam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Porque essa obra de edificação da igreja, ela é como um avião que tem duas asas. A asa templo, igreja, a asa casa, célula. Diga glória a Deus. Para o avião decolar, ele precisa de duas asas para gerar o equilíbrio. Assim, a obra de Deus precisa do congregar no templo, na igreja, como também precisamos falar de Jesus dentro de nossas casas e na casa de quem nos permitir pregar. Diga glória a Deus. Porque era assim o modelo inicial. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos 2, 42. Como viviam os convertidos, os novos convertidos? Nesse capítulo 2, nós vamos ver a pregação de Pedro, que foram batizadas mais de 3.000 pessoas, frutos dessa pregação.
E essas pessoas que foram batizadas nas águas, como era que elas viviam depois do batismo? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é perseverar? É permanecer. Ontem nós estávamos aqui no chá das mulheres, que foi uma bênção, e eu estava ouvindo o testemunho da minha discípula, a irmã Laura, e ela contando que a célula dela, Acorda para Jesus, já está fazendo o aniversário de 16 anos. Diga glória a Deus. 16 anos. 16 anos. 16 anos que essa célula foi aberta, que ela é a líder. E ela perseverou na doutrina dos pastores, do pastor João de Deus, da pastora Thalita, que os enviou. Assim, essa igreja primitiva tinha os convertidos, e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nos ensinos. O apóstolo Pedro dizia: olha, converteu, pois agora é o seguinte, vocês vão abrir a casa de vocês e vão fazer um culto doméstico, vão ler a palavra de Deus, vão orar e depois vão lanchar, comer pão. E essas pessoas fizeram exatamente do jeito como eles estavam ensinando, porque isso não é difícil, amado, não é difícil. Você sabe por que muitas pessoas não permanecem na casa de Deus nem um ano? Porque elas são uma coisa na igreja e em suas casas elas são outras, totalmente diferentes. Elas não levam Jesus para sua casa. Jesus não mora lá. Jesus não fala lá. Jesus não cura lá. Por quê? Porque a porta da casa está fechada para a pregação da palavra de Deus. E o modelo dos apóstolos não era assim, era de casa em casa e também no templo. Todos os dias tinha uma oração que os apóstolos dirigiam no templo às 15 horas da tarde, no horário do sacrifício da tarde, que era um horário onde eram apresentadas as ofertas. Às 3 horas da tarde tinha um sacrifício que era apresentado no templo, e os apóstolos estavam lá todos os dias nesse horário pregando. Era o horário de encontro na igreja. E depois, aqueles que estavam ali orando, que vinham todos os dias, eles estavam a todo vapor, eles estavam pegando fogo, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não tinham medo de falar de Jesus, eles não tinham vergonha, eles tinham favor do Espírito Santo. Porque o que eles faziam na igreja? Oravam pelas suas famílias. Eu estive abrindo uma célula sábado passado, sábado retrasado, já tem 2 sábados, na casa da irmã Isabel Monteiro. E ela me mostrou uma cartinha que ela fez para Jesus no ano de 2015. Nós estamos em 2024, há 9 anos atrás. Aonde ela fez essa cartinha pedindo alguns propósitos de oração anotados. Eu quero que o Senhor Jesus faça isso aqui. Ela fez um projeto de vida, aquele ano de 2015. E no final do que ela escreveu, ela disse: e eu quero abrir uma célula aqui na minha casa. Só que nessa época que ela orava, o marido dela ainda estava na maçonaria, no grau mais elevado da maçonaria. E ela não tinha liberdade de botar a célula dentro da casa dela, porque ele não aceitava. Mas aí ela começou a orar. E é uma das pessoas que está sempre orando aqui.
principalmente no horário de 3 da tarde com a gente. E ali, ela dizendo: pastora, Deus começou a trabalhar na vida do esposo dela de um jeito diferente, porque ele não quis abrir a casa por bem, quando tudo estava bom. Aí veio um câncer em 3 órgãos, 3 partes do corpo dele diferentes. Veio um problema seríssimo no coração, onde ele teve que fazer algumas pontes de safena. Então ele andou na beirada da morte. E ele dizia para ela que nunca ele vinha nessa igreja. E ela ali orando, ofertando muitas vezes pela salvação da vida dele, dizimando muitas vezes por ele, no lugar dele. Ela pegava o envelope de dízimo, botava o nome Alberto e dizia: ele já é dizimista. Quando ela vinha para a igreja, eu digo porque eu era de dentro da casa dela, eu comi mais de 5 anos na casa dela, e eu via como ela orava pelo esposo dela e pela família dela. E ali, quando ela vinha para a igreja, ela botava a roupa engomada em cima da cama. E quando ela ia saindo, ela disse: vamos para a igreja? E eu não vou para essa igreja. Mas se você mudar de ideia, meu amor, a sua roupa já está engomada, está lá em cima da cama. E ela vinha. E quando ela chegava aqui sozinha, eu perguntava como é que estava o seu Alberto. E ela dizia: ficou em casa se arrumando para vir, porque vai ser um diácono da casa de Deus. Diga glória a Deus. Toda vez ela respondia isso pela fé. Pela fé. Ela dizia isso. E quando foi essa semana, nós abrimos a célula na casa dela. Diga glória a Deus. Porque o marido se converteu, foi batizado nas águas. E ontem ele estava lá, 2 horas da tarde, já todo arrumado, de calça social, blusa social, sapato calçado no pé. E toda hora olhando para o relógio, e o relógio não passava a hora. Ele estava ansioso para a hora da célula. Quando eu cheguei lá, ele estava me ajudando a ligar a caixa de som, arrumar a caixa de som. Mais de 70 anos de idade, diga glória a Deus. Mas está dando fruto. Aí eu disse para ele: brevemente o senhor vai estar me ajudando a pregar aqui na célula. Por quê? Porque teve oração, teve ofertas muitas vezes, teve perseverança em vir ao templo. E agora chegou a vez da célula na casa dela. Diga glória a Deus. Mas tem pessoas aqui que não é para demorar esse tanto. Sabe por quê? Porque não tem nada que te impeça de pregar, de abrir a tua casa para pregar a palavra de Deus. E se tiver alguma coisa que te impeça, comece a orar para ver como Deus vai resolver. Porque é a vontade dele. Jesus ainda quer entrar em muitas casas. Diga glória a Deus. O que mais que esses novos convertidos faziam? Vá para o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, não faltavam, todo mundo junto e misturado no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Diga glória a Deus. Eu lhe digo uma coisa: se você chega na igreja e tem muitas cadeiras vazias e isso não te incomoda, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo, com a tua fé. Porque quem tem o Espírito de Deus vai ter o desejo de ver a casa de Deus cheia. Diga glória a Deus.
E como é que Deus enche a igreja? É quando a gente vem à casa de Deus, para que a sua cadeira não fique vazia. E é quando você abre a sua casa ou se dispõe a pregar na casa de alguém que lhe dá essa liberdade para fazer isso. Aí você vai começar a se multiplicar. Como ontem nós estávamos na célula, e já no primeiro dia já veio 10 pessoas, 10. Ou seja, não é mais só a irmã Isabel e o seu Alberto, agora é eles dois e mais 10. Que brevemente vão estar aqui nessa igreja, diga glória a Deus. Porque eu vou dizer para eles onde é o lugar deles. É na Avenida de Arco Verde, Igreja do Evangelho Quadrangular. Também, amém? Aí já vai ser o que? Menos 10 cadeiras vazias. Você já pensou? Deus quer edificar a nossa igreja. Deus quer nos usar, como Ele usou a Pedro, esse líder raiz. Mateus 8,14. Vamos ver o que foi que Pedro fez. Pedro levou Jesus para sua casa, que ele não é besta. Ele viu Jesus fazendo tanto milagre na rua, na beira da praia, lá no seu barco. Ele disse: eu tenho que levar Jesus para minha casa, porque lá está precisando. Tem gente que está lá precisando de Jesus. E eu vou convidar Jesus, vou abrir as portas da minha casa para Jesus entrar. Tendo Jesus, Mateus 8,14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, olha quem estava lá. Viu a sogra desse acamada e ardendo em febre. Isso. Mas Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Diga glória a Deus. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Diga glória a Deus. Pedro abriu a casa dele. O primeiro milagre que Jesus fez na casa de Pedro foi curar a sogra, a família, uma pessoa da família que estava precisando de cura, estava acamada, prostrada, com febre. Jesus trisca nela, ela se levanta e passa a servir. Já começa a ajeitar as coisas, fazer o lanche. Aí foi convidar os vizinhos, tudo. Com todo respeito, a velhinha, a vozinha. Deus vai te usar, avó. Ela foi convidar. Aí veio uma multidão, porque vó sabe fazer amizade, sabe? Porque Deus não quer que a gente chegue na velhice, 70 anos, 65, 60, 75, depressivo, chorando porque os filhos não vêm visitar, porque é filho espalhado em todo lugar do Brasil. Aí você vai ficar conversando o dia todinho com gato, cachorro, periquito, papagaio. Deus lhe criou, foi para pregar, falar, foi para a gente. Diga glória a Deus. Gente, e sabe onde é que estão essas pessoas? Está do lado da tua casa, está na tua rua. Abre a tua casa. É muito melhor falar de Jesus, viver os milagres, ser bênção na vida de muita gente, do que você estar depressivo, triste, fraco, velho, cheio de doença, só falando de doença, que dói aqui, dói acolá.
Sabe o que é que eu faço quando eu sinto uma dor? Eu caço já uma coisa para me fazer para Deus. Porque eu sei, por eu conhecer Ele, que o que Ele quer é ver a gente servindo. E todos aqueles que se dispõem a servir, Ele cura, que é para poder fazer ainda mais. O que foi que Ele fez com a sogra de Pedro? Estava doente. Jesus chegou lá, ela estava deitada e disse: como é que a senhora está? Estou aqui doente, mas eu queria fazer a obra, servir, quer? Pois te levanta. E quando ela se levantou, já ficou boa. Diga glória a Deus. E foi servir. Não mentiu para Jesus não enganou Ele não. E ali ela trouxe, os vizinhos foram muitos endemoniados doentes, que tinha perto ali da casa dela, muito demônio morando do lado da casa dela. Muita gente perturbada. Aquela vizinhança agora ficou calma. Diga glória a Deus. Ninguém escutava mais vizinho brigando. Por quê? Porque Jesus expulsou, varreu aquele território, o espírito maligno que estava ali agindo com a sua palavra. Aonde a palavra de Deus for pregada, vai ter uma varredura, uma limpeza no território, nos ares daquela rua, daquele bairro. Vai ter paz. Porque às vezes é tanto demônio agindo na rua que a pessoa tem até medo de vir para a igreja, porque a rua é perigosa. Porque o mal está reinando ali. Então, quando a célula entra no território, um líder raiz se levanta e abre a porta da sua casa, você vai ser o mais beneficiado. Porque na sua rua vai ter muita paz e segurança, porque a presença de Deus vai entrar na tua casa e também na casa dos teus vizinhos. Em nome de Jesus, amém? Jesus fez vários milagres em muitas casas de pessoas. Ele fez na igreja, curou a mulher que era corcunda e ela se endireitou. Foi dentro da igreja esse milagre. Ele curou outro que estava com a mão atrofiada, ressequida. Ele mandou esticar a mão e foi curado dentro da igreja. Oh, glória a Deus. Mas Jesus fez muito mais milagres de casa em casa. Você vê, lendo os evangelhos, você vai ver os muitos milagres que Jesus fez. Fez aqui na casa de Pedro, fez na casa de Zaqueu, Lucas 19, versículo 5. Na casa de Zaqueu, Jesus fez milagre, olha só. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, para a árvore e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que a casa de Zaqueu foi salva? Porque Zaqueu, primeiro, queria muito conhecer Jesus. Segundo, Zaqueu abriu as portas da casa dele para Jesus entrar. Zaqueu ouviu o que Jesus lhe ensinou e decidiu praticar. E todos esses milagres vão acontecer na sua casa se você abrir a sua casa para a pregação da palavra de Deus. Ele vai consertar a nossa casa. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de ajuste. Se na tua casa há uma resistência para convidar pessoas, prega para a tua família. Reúne quem mora na tua casa uma vez por semana. Escolhe um horário bom
bota o celular de lado e pega a Bíblia. Senta com quem mora contigo. Vou ler aqui a palavra de Deus para você. E vou orar. E vamos orar. E Deus vai se manifestar aqui nessa casa. Diga glória a Deus. E depois você vai perceber que logo, logo essa resistência do mal vai cair. E Deus vai começar a mandar pessoas para também te ouvir pregar lá dentro da tua casa. Diga glória a Deus. Não temos que dar desculpa, porque nossas desculpas, Deus não vai aceitar nossos argumentos. Nós temos um grupo de WhatsApp de líderes e auxiliares raiz aqui nessa igreja. Você vai depois me dar o número do seu celular, nós vamos inserir você nesse grupo e você vai no grupo. Nós vamos postar a mensagem que você vai pregar lá na sua casa. Nós temos um alvo. Nós temos pedido a Deus que nós queremos 100 casas pregando a palavra de Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai nos dar essas 100 casas. Ele vai nos dar. Jesus salvou a casa de Zaqueu e fez um milagre da libertação do roubo que tinha lá dentro da casa dele, porque ele era um ladrão. E Zaqueu parou de ser um ladrão, parou de roubar e passou a ser um filho de Abraão, um filho de Deus, um filho da fé. Diga glória a Deus. Deus vai transformar ladrões, maconheiros, prostituta, pessoa destrambelhada, não tem, briguenta, com a vida amaldiçoada, endividada. Deus vai fazer milagres acontecer dentro dessas casas que vão ser abertas para a pregação da palavra de Deus. E essa casa, uma delas é a tua. Amém? Experimenta acreditar na palavra de Deus. Jesus também foi na casa de Jairo. Por quê? Abra a Bíblia, Marcos 5:35. Marcos 5:35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Em outras palavras, não leva Jesus para tua casa não. Tua filha morreu. Deixa Jesus aí fora da tua casa. Só que Jesus, ele queria muito entrar na casa de Jairo. Diga glória a Deus. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, ao líder raiz, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga de Jairo, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço, se lamenta, essa tristeza? A criança não está morta, ela só dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saísse os zombadores. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, o dono da casa, e os seus discípulos que o acompanhavam, o líder, o auxiliar, o anfitrião e Jesus. Entrou onde se encontrava a criança, oh glória. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Porque quando a gente abre a nossa casa e vence os críticos, vence os do contra, sabe? Precisa de negócio de levar Jesus lá para casa, não.
esses pensamentos que vêm na mente das pessoas. Pode ser que até na tua mente aqui agora o diabo está jogando isso na tua mente. Repreenda esse pensamento do diabo. Não deixe pessoas lhe impeça de levar Jesus lá para sua casa. Jesus é a ressurreição e a vida de quem está morto lá dentro para Deus. Jesus é a ressurreição e a vida para aqueles que estão chorando lá dentro. Jesus é a ressurreição e a vida para aqueles que não conseguem comer lá dentro. Os depressivos que estão lá dentro da tua casa, dopados de remédio, que não conseguem nem se alimentar, se tiver algum assim. Jesus é a ressurreição e a vida. Você precisa levar Jesus para a sua casa. Abrir as portas da sua casa para Jesus entrar. Porque esses milagres vão acontecer lá quando você estiver pregando, ou você abrir as portas da sua casa para um líder raiz pregar. Porque se você não quiser ser um líder, nos procure, que a gente vai enviar um para lhe ajudar lá. Você fica como anfitrião, como o dono da residência, e o líder vai pregar lá na sua casa uma vez por semana. Uma reunião de 45 minutos no máximo. Pode ser feita até em meia hora. Não vai tomar muito do seu tempo, mas vai acontecer grandes coisas lá dentro de sua casa, amém? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua casa. Jesus também foi na casa de Marta e Maria, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta e Maria receberam Jesus na sua casa, abriram as portas da sua casa. O que foi que aconteceu? Qual foi o milagre que aconteceu na vida delas? Na vida de Marta, Marta foi liberta de toda ansiedade e preocupação. Era uma mulher muito ansiosa e preocupada. Maria era uma jovem que tinha uma vontade de conhecer Deus, conhecer as coisas de Deus. E foi dentro da sua casa que ela passou a desenvolver uma intimidade com a palavra de Deus. Se tornou íntima. Cresceu na fé. A casa de Marta e Maria foi muitas vezes usada para a pregação do Evangelho. Jesus se hospedou muitas vezes na casa delas, pregando. E também, por causa dessa porta que elas abriram na casa delas, Jesus também teve acesso à casa de Simão, que era o vizinho de Marta e Maria. Aonde Maria aconteceu aquele episódio de Maria derramar o perfume nos pés de Jesus na casa de Simão, que era o vizinho. Porque Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias que ele morreu, e o vizinho ficou sabendo do milagre e da história, da trajetória de Marta, Maria e Lázaro. Quantas vezes foi feita célula na casa deles, quantas vezes. Aí Simão convidou Jesus para também ir na sua casa. Diga glória a Deus. Vai ter células perto da sua casa que vão ser abertas na casa de vizinhos, por causa das boas notícias que eles vão saber que Deus está fazendo lá na tua casa. Eles vão dizer assim: eu também quero na minha. Porque foi isso que aconteceu nesse povoado de Betânia. Começou com uma célula e depois Jesus foi entrando em outras casas. Diga glória a Deus. Jesus também abriu a sua casa. Marcos 2, versículo 1. Marcos 2, 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra.
Muitos milagres aconteceram na casa de Jesus, em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, onde ele tinha a casa dele própria. Ele fazia também célula na casa dele, pregava a palavra. Paralíticos foram curados na casa de Jesus. Muitos pecados foram perdoados na vida de pessoas que vinham ouvir a palavra na casa de Jesus. Se Jesus fazia isso, por que nós também não vamos fazer? Diga assim comigo: eu vou seguir os passos de Jesus. Amém? Eu quero que você comece a orar, se colocar à disposição de Deus, porque Deus quer lhe usar, e não é daqui a 9 anos não. É hoje, diga glória a Deus. É hoje, é hoje. Jesus quer entrar em nossa casa hoje. Pregue a palavra dentro de sua casa, a começar para a sua família. Não critique, não aponte os defeitos da sua família. Sabe o que nós temos que fazer? Eu estou pregando para mim também, porque eu preciso dessa palavra. Faça aquela comida gostosa que seus filhos gostam de comer, sua família gosta de comer, seu neto gosta de comer. Eu não sei se você já é vó, seu marido gosta de comer. Deixa eles comer bem primeiro, depois você pegue um versículo da Bíblia e deixa Deus te usar. Diga glória a Deus. E vamos correr atrás dos prejuízos, porque se nós estivéssemos fazendo assim há mais tempo, nós já estaríamos mais longe, já teríamos conquistado essa cidade inteira. Quantos acreditam nisso? Então vamos nos mover, vamos nos mexer. Aí você prega, ora, abençoa e engoma a roupa deles, bota em cima da cama e convida para vir para a igreja. E venha você mais do que eles. Fazer o que, pastora? Orar por eles, para que eles possam se converter. Porque eles podem até escapar das nossas palavras, mas de Deus eles não escaparão. Diga glória a Deus. Deus vai começar a trabalhar na vida deles. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém?